Agora são 8h04 e vamos fazer contato com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia, Ana. Bom dia a todo mundo que nos assiste. Wagner, há pouco aqui a gente estava conversando no WhatsApp, né? Muitos ouvintes, telespectadores, o pessoal que acompanha a gente no YouTube falando a respeito do documentário da Petra Costa, que foi indicado ao Oscar de melhor documentário, Democracia em Vertigem. E, na verdade, assim, tiveram manifestações ontem, algumas bastante peculiares, né? Por exemplo, como a do perfil oficial do Twitter do PSDB, que disse o seguinte: parabéns à diretora Petra Costa por indicação de melhor ficção e fantasia por Democracia e Vertigem, atacando aqui o documentário. Depois disso, bem depois, o general Heleno também, né, que faz parte do governo Bolsonaro, ele que é ministro de Estado, chefe de gabinete de segurança institucional da presidência da República, também resolveu fazer aí o que o pessoal nas redes sociais costuma dizer de quibá, né? Que é você utilizar ali uma ideia que alguém já tornou pública e dar aquela, né, readaptada. Ele disse o seguinte: que orgulho ver um filme nacional indicado para o Oscar em 3 categorias: terror, comédia e ficção. A estrela da farsa levou o Brasil em 5 anos ao fundo do poço, deu uma aula de gestão desastrosa, incompetência e solvência financeira, forte candidata à estatueta. Como é que você vê o fato de um filme ter sido indicado ao Oscar causar tanta reação e ataques desse nível no meio político, Wagner? Glauco, eu acho que é porque todos esses atores aí, né, eles de certa forma participaram dessa narrativa que é contada pela Petra, né, no filme. Então o PSDB teve uma participação fundamental nesse processo todo do golpe, né? Foi inclusive a resposta da Petra, né, mostra a cena aquele momento em que Estamos tendo problemas de conexão. Wagner, você pode repetir? Está conosco? Vamos tentar refazer aqui o contato com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Que a Dilma... Opa. Vamos ver aqui, tentar refazer aqui o contato. Ele que estava falando justamente a respeito da indicação do filme Democracia em Vertigem ao Oscar de melhor documentário. Já restabelecemos o contato. Wagner, me escuta? Chamador. Voltamos, Glauco. Opa, vamos lá então. Pode continuar. Então, vamos lá. Então, você está falando eu estava comentando. Sim. Eu estava comentando sobre o papel importante que essas pessoas aí, né, tanto o PSDB como também o general, né, tiveram aí no processo do golpe, sobretudo o PSDB, né, porque foi ali que começou quando o PSDB recorre ao TSE, né, para recontagem de votos, questionando a eleição da Dilma, que se dispara ali todo aquele processo que culminou com o impeachment em 2016. Né? Eles sentem, né, porque o Oscar, gostemos ou não, né, ele é a maior festa do cinema mundial. Né? Então, a visibilidade que o filme da Petra, né, recebe ao ter a indicação para o Oscar, né, como melhor documentário, é uma visibilidade mundial. Então, aquelas pessoas que de repente não estão afinadas, né, com o que aconteceu no Brasil, com a política brasileira, né, elas certamente verão o filme porque faz parte dessa festa do Oscar. Então eles precisam, de certo modo, tentar tirar uma casquinha ali. Mas eu acho que é importante parabenizar a Petra, né? Acho que é importante dizer que esse é o valor da arte, né? Esse é o valor do cinema, esse é o valor da música, e é exatamente essa possibilidade que a arte nos traz, né? De ser disruptiva, de ser crítica, de seja qual for o governo que está, né, vigente, né, como nós temos aí esse governo atual
no Brasil que é contrário às artes, que é contrário à cultura, que extinguiu o Ministério da Cultura, ainda assim é possível, né, fazer arte de uma maneira crítica aos poderes constituídos, né, e mostrar uma interpretação, uma visão, né, daqueles fatos, uma visão que é muito contrária a isso que se propaga hoje, seja na mídia, seja por essas forças políticas que você citou aí, que questionaram o filme no Twitter, né? Agora, dentro desse ambiente de polarização política que a gente tem, muita gente fala de centro democrático, que é necessário resgatar, né, esse centro que outrora já foi aí, supostamente ponto de equilíbrio no meio político brasileiro, mas quando o PSDB, que seria um dos candidatos ao centro democrático, digamos, faz esse tipo de postagem no Twitter, né, com uma discussão infantilizada, algo que é bastante comum também, infelizmente, hoje no cenário político nacional, ele parece se alinhar justamente ao tipo de comportamento que os bolsonaristas têm, não, Wagner? Sim. Não tenha dúvida, Glauco. A gente sabe que essa história do centro democrático, ela é uma tentativa desesperada, né, de partidos que tiveram algum protagonismo na política brasileira, algumas, né, sobretudo o PSDB, mas não apenas o PSDB, né, de se colocar numa situação de uma alternativa a essa divisão que está muito clara na sociedade, né, Tivemos problemas ainda de conexão aqui, vamos ver se a gente consegue restabelecer a conexão com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Vamos tentar aqui fazer a reconexão, ele que está comentando ainda a questão da indicação do documentário da Petra Costa, Democracia em Vertigem, ao Oscar de melhor filme estrangeiro, que embora seja um assunto em tese cinematográfico, não é apenas cinema, é também muito de política. Wagner, tivemos problema novamente, por favor. Que pena. Mas olha, eu estava dizendo que essa história do centro democrático, ela é, enfim, uma tentativa de alguns partidos, sobretudo do PSDB, né, de conseguir aí algum lugar ao sol nessa disputa política que está muito clara, eu acho, na sociedade brasileira, né, entre essa extrema-direita que é corporificada, personificada no Jair Bolsonaro, né, e uma centro-esquerda, uma esquerda centro-esquerda, né, que tem aí no PT o principal partido que organiza, digamos assim, o campo popular democrático, né, o campo das lutas sociais, dos movimentos sociais, daqueles setores subalternos, né, na sociedade brasileira, né? Então, eu não tenho dúvida que esse campo, né, assim como o João Dória aqui no estado de São Paulo, né, no final ali daquele processo eleitoral, quando tinha Fernando Haddad de um lado e Bolsonaro do outro lado, se aliou fortemente, né, à onda bolsonarista, que infelizmente esses setores aí tendem a se agrupar em torno da figura do Bolsonaro ou de alguma figura que os represente contra essa tentativa de retomada, né, do desenvolvimento soberano, né, do protagonismo das classes populares, né, que eu entendo que vai ser, inclusive, a grande disputa para as eleições municipais e certamente nas eleições de 2022. Né? Então, infelizmente, né, essa estratégia de tensionamento constante, né, que é feita com exaustão e com muita habilidade, inclusive, é preciso que se reconheça isso, pelos bolsonaristas, né? Também aí o PSDB se enquadrou nisso, porque teve do lado de lá, teve do lado daqueles que deram o golpe, que sustentaram, inclusive no parlamento, as votações contra a ex-presidenta Dilma.
Agora, Wagner, justamente falando disso, né, dessa questão do como isso pode influenciar nas próximas eleições, dessa busca de partidos por espaço político, a gente teve aí nas últimas eleições presidenciais candidatos, como o próprio presidente da República, mas também o governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, e diversos parlamentares eleitos com base num discurso de segurança pública muito forte e também com base na questão moral, né? Questão moral sempre associada ao sentimento religioso, tanto que o slogan do presidente era Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? E ontem uma reportagem do jornal Valor Econômico mostrava que partidos aí da centro-direita, da direita, estão procurando candidatos para as eleições de 2020 que sejam policiais ou líderes religiosos. Você acha que a gente vai ter, nesse sentido, uma certa continuação da eleição de 2018 em 2020? Eu acho que em parte sim, Glauco. Acho que a gente tem aí nesses dois setores, né? Assim, tem uma parcela da população que tem uma visão de que os religiosos, né, de um lado, e policiais, militares, né, por outro lado, né, podem trazer uma sensação de maior segurança, né, para as pessoas. Acho que isso nós não podemos fugir dessa percepção, né? Veja, com todos os problemas das Forças Armadas, né, e com as suas qualidades também, que eu acho que a gente também não pode entender, não é pelo fato de que esse governo esteja povoado, né, por pessoas das Forças Armadas, né, que a gente tem que ter uma visão negativa das Forças Armadas. Eu acho que o fato de elas terem aí uma visão positiva de uma grande maioria da população, nós precisamos tentar entender isso, né, e acho que isso tem a ver com o fato de que ao longo desses últimos 30 anos, né, de democracia, as Forças Armadas se colocaram numa posição muito atrás, né, da cena política. Quer dizer, elas nunca buscaram protagonismo na cena política, diferentemente do que tem acontecido ao longo desse ano. Então, é muito provável que se isso se consolidar, né, e acho que a gente vai precisar ver se isso vai acontecer mesmo, mas se essa participação das Forças Armadas na política se consolidar, é muito provável que haja um desgaste nos próximos anos, né? A gente está vendo aí um governo em que os militares e, sobretudo, as pessoas do Exército brasileiro, né, generais, coronéis, até as pessoas, até os militares, por exemplo, da reserva, que estão sendo aí recrutados para participar das escolas cívico-militares, né? Aqui em Campinas nós estamos, inclusive, nessa discussão, porque Campinas foi a única cidade do estado de São Paulo a querer implantar isso, né? Os militares estão ganhando, então, de novo a cena política, não só a política partidária, mas nas políticas públicas também. E a gente sabe que quem se coloca nesse campo tende a se desgastar ao longo do tempo, né? Então, o que pode acontecer é que, se isso permanecer, as Forças Armadas também venham a cair numa situação de descrédito. O que, do outro lado, eu acho que também, com relação aos religiosos, sobretudo aos evangélicos, né, há assim, as conversas que eu tenho tido, as pessoas que pesquisam essa relação entre política e religião, né, elas dizem que também no campo evangélico há muita disputa e há muita insegurança, há muita divisão política interna. É claro que hoje o campo mais geral dos evangélicos está com Jair Bolsonaro, né, e está com esse campo da extrema-direita, mas há muitos evangélicos também que são muito reticentes com relação a essa ligação muito estreita, né, da religião com a política, né? Então, eu penso que essa discussão está sendo feita também, certamente, na base das igrejas, né? Então, acho que... Então, por um lado, eu concordo contigo, acho que isso deve ser uma moeda política em 2020, também nas eleições municipais, mas eu penso que se isso se reforça, se isso se coloca continuamente, né, como numa situação de
né, dessa disputa política muito acirrada, né, eu penso que isso pode também ser algo comprometedor, tanto para as Forças Armadas, né, para o Exército, no caso, ou a Polícia Militar, como também para as religiões, sobretudo para o eleitorado evangélico, né? Porque a política ela é momento, né? Ela é aquela situação em que, se você é eleito e não dá conta, veja o Crivella no Rio de Janeiro, por exemplo, né? O Crivella é talvez o personagem político aí, absoluto, o bispo Crivella, né? Ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, que conseguiu se alçar a prefeito de da segunda maior cidade do país, né? E que hoje está numa situação extremamente difícil e muito provavelmente não estará no segundo turno das eleições agora no Rio de Janeiro. Então, e veja, no Rio de Janeiro, que é uma cidade com um forte eleitorado evangélico, né? Então, acho que tem os dois lados dessa questão aí. E dentro dessa questão também do desgaste, né? Ou seja, segmentos militares, a partir do momento que entram na política, passam a fazer política diretamente, como você falou, sofrem o desgaste, assim como as igrejas têm aí justamente esse dilema de estarem mais ou menos atreladas ao governo, porque podem também sofrer desgaste. O nosso sistema de justiça, porque a gente tem policiais, né, que entraram na vida política, a gente tem delegados da Polícia Civil, delegados da Polícia Federal, a gente tem também promotores e juízes, né? Inclusive um que virou ministro da Justiça, outro que virou governador do Rio de Janeiro. Para o sistema de justiça também existe esse risco enorme de desgaste, não, Wagner? Eu acho que o sistema de justiça ele está absolutamente desgastado, né? A própria decisão aí, né, que foi referendada pelo presidente da República, a gente pode, talvez até por interesse pessoal, né, da existência do juiz de garantias, né, do debate sobre o juiz de garantias, foi colocado, né, exatamente dentro do que era o pacote anticrime do Sérgio Moro, né, foi colocado inclusive pela bancada da esquerda, né. A existência do juiz de garantias ela já é uma indicação de que o modo como o processo, né, judicial, né, no Brasil estava acontecendo, ele estava abrindo possibilidade para que houvesse a crítica pelo enviesamento político, pelo enviesamento de classe e assim por diante, né? Então, eu acho que desde mais ou menos a década passada, a década de 2000, né, em torno ali do momento de 2005, 2006, quando as próprias transmissões do STF, né, que é aquilo que a gente conhece mais, né, do sistema de justiça, né, dos aparelhos do judiciário, as transmissões passam a ser feitas pela televisão, você tem toda essa visibilidade que o STF passou a assumir. Isso também traz a crítica, né, isso traz a crítica que ela pode ser demolidora, né, para essas instituições, né? Agora, quando eles se alçam à política, eu acho que vale mais ou menos a mesma argumentação, né, que eu fiz para os militares e também para os pastores, enfim, para as igrejas, né? Eu acho que tem um elemento aí, né, porque sempre houve, né, de certa forma, aquelas pessoas que representavam as categorias profissionais, né, seja os policiais, seja os professores, seja, enfim, os metalúrgicos, né, os trabalhadores em cada um dos meios sindicais, né. Eu acho que isso, alguns dos delegados, alguns dos professores, enfim, que representam essas categorias vão ter votações expressivas. E essas categorias podem eleger seus deputados estaduais, seus deputados federais e assim por diante, né? Eu acho que hoje, no caso da segurança pública, né, dos policiais e mesmo do pessoal da reserva das Forças Armadas, né, eles acabam ganhando também com essa ideia da moral que você tinha colocado no início da questão, no início da nossa conversa, né? Eu acho que você tem uma conexão aí, não é à toa que muitos desses... É o caso do próprio Jair Bolsonaro, né? Ele tinha lá o seu eleitorado, né, fiel,
no âmbito dos militares, né, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, um deputado pelo Rio de Janeiro, né, onde também os militares têm uma força política considerável, né, e montou a sua carreira política dessa forma. Num determinado momento, se converteu a uma determinada denominação evangélica, né, ou seja, articulou esses dois mundos, né, o mundo militar e o mundo evangélico, né, e trouxe essa ideia da honestidade, da moralidade, né, que ganhou muitos eleitores, né? Então, eu acho que todo o debate que se fazia, né, antigamente sobre o combate à corrupção, né, sobre uma alternativa política diferente de todas as outras, né, ela acaba voltando com muita força e ela tem, sim, um impacto eleitoral importante. Agora, eu penso que isso também é cíclico, né? Porque há sempre uma busca pelo novo, há sempre uma busca pela alternativa política que ainda não foi tentada e a gente vai ficando um pouquinho mais velho, né? Com as costas mais largas, né, Glauco? A gente vai percebendo que isso tudo faz parte do debate político, que as pessoas estão sempre buscando essa novidade, mas, enfim, tudo isso faz parte do jogo político, né? Quer dizer, aqueles que se alçam a tentar lidar com a política, né, viver a vida política, eles vão perceber que o modo como se constituem as instituições políticas no país, né, elas acabam dominando todo esse discurso e o discurso do novo ele também tem o seu limite, né? E eu acho que as pessoas precisam, quer dizer, ano após ano, as pessoas vão amadurecendo e vão percebendo que isso também faz parte do discurso político e que não se pode acreditar apenas nesse discurso para se determinar o seu voto, né? Então, eu acho que tem limite também esse apelo pela moralidade, pelo combate à corrupção e assim por diante, né? Tá certo, Wagner. Muito obrigado pela sua participação e a gente espera a sua presença aqui no Jornal Brasil Atual mais vezes durante o decorrer de 2020. Um feliz 2020 para nós, hein? A gente não tinha se encontrado ainda. É verdade. Um grande abraço. Abraço. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.